Eu gostaria que o senhor simplificasse para que o tocantinense em casa entendesse o que é essa PEC dos Pioneiros, de onde surgiu isso? Talvez ganhou esse nome de PEC dos Pioneiros, mas nós precisamos até separar o joio do trigo e com total respeito à história daqueles que construíram, né, e comeram a poeira e todo o sol tocantinense no início desse nosso estado. Não é a PEC dos Pioneiros. Essa emenda constitucional 110, ela busca convalidar atos administrativos de todo o estado do Tocantins, não é do Poder Executivo, não é tão somente do governador, diz respeito a todos os poderes, diz respeito a todas as instituições e ela tem alguns desdobramentos. Primeiro, ela busca uma convalidação no espaço de tempo de atos eivados de qualquer vício. Então aí nós chamamos a atenção para o primeiro ponto jurídico de extrema preocupação por parte do Executivo Estadual, porque nós temos aí, inclusive, os atos nulos, atos que têm em si não só o erro, o dolo, a coação, e que podem ter efeitos nefastos para uma situação atual do ponto de vista do erário, mas nós temos também a situação da sua convalidação. E essa convalidação, ela pode, num espectro, atingir concursos, nomeações, ela pode atingir o efetivo provimento em cargos. Doações diárias. E na linha do pessoal, esse é o primeiro pilar que a gente precisa traçar. E isso acontecendo, nós temos um cenário que é público e notório no que diz respeito ao concurso dos pioneiros. E o Estado, ele vê com uma preocupação, não a pessoa do pioneiro, mas ele vê com a preocupação, e aqui o doutor Sandro Henrique Armando, ele tem toda a qualidade, a autoridade financeira do Estado para falar sobre o assunto, mas nós temos uma preocupação que nós temos um Estado com total enquadramento, um esforço hercúleo de praticamente 2 décadas que não foi feito. Nós atingimos um patamar que existia em 2005, do ponto de vista de saúde financeira, que depois isso foi perdido no decorrer dos anos, e com esse esforço que foi alcançado, nós temos uma possibilidade de um incremento em folha de 1 bilhão anualmente, e que, considerando as indenizações e o aspecto atuarial do IGPREV, pode ultrapassar 30 bilhões, mas o Estado ele se preocupou, a gestão do governador Mauro Carlessi, via decreto da última sexta, ele já instituiu uma comissão para fazer essa análise, esse estudo, mas nós entendemos que os parlamentares envolvidos, né, na concepção, na condução, na articulação e até no período de votação dessa matéria, eles perderam totalmente o espírito republicano, o espírito de respeito à coisa pública, e eles colocam, uma tentativa de colocar uma digital de falência no estado mais novo da federação, que talvez seja a boiada que eles querem passar e a opinião pública nem esteja vendo, são as convalidações relacionadas às terras, às doações, aos cartórios, tudo isso está no meio. Vai ser atingido. Então nós temos uma tentativa de uma janela de uma terra sem lei no estado do Tocantins, entre o período de convalidação, que é até 31 de dezembro de 1994. Chama atenção ainda para um ponto que passa despercebido, que é um estelionato, talvez eleitoral, com esses pioneiros. Não bastasse o que já ocorreu em toda a trajetória deles, né? Mas quem articulou e quem trabalhou nessa emenda à Constituição, ela brinca com sonho, ela brinca com anseios tão antigos e que é de fato um estelionato, porque não há certeza jurídica nenhuma de que vai vir a ocorrer essa promulgação. E digo mais, não consta uma linha sequer na emenda constitucional em relação aos pioneiros, não consta. O que consta é os atos administrativos, dentro daquele período, até 31 de dezembro de 94, ficarão convalidados. Isso não é uma coisa específica em cima do concurso realizado? De forma alguma. Que beneficiou de os forma pioneiros. alguma. Eu entendo que o secretário Rufo falou agora dos sonhos, porque uma vez eu falei sobre essa situação, até com um pouco de conhecimento que a gente tem, e fui criticado por algumas pessoas que estão sonhando em receber esses benefícios. Eu queria lhe perguntar o que muitos estão assistindo agora queriam perguntar para o senhor. Essas pessoas fizeram concurso com esse benefício de uma pontuação a mais porque moravam no Tocantins e foram tiradas, depois ficou esse sonho, todo esse imbróglio que agora para elas parece que está pronto para ser resolvido e que o governo do estado, que o governador Mauro Carlessi não quer pagar
esses benefícios para essas pessoas. É isso que está acontecendo? E não é uma questão simples, não é governador Carlesse não quer pagar o salário, não quer pagar o sonho daquele que passou no concurso. Não é que não quer, é que não tem condições financeiras, orçamentárias e fiscais. É muito claro. O que ocorreu no Congresso Nacional, o que os senhores e as senhoras deputados aprovaram, é uma despesa na ordem anual de 1,6 bilhão de reais por ano, que será instituído no custo da folha do Estado do Tocantins, sem indicar fonte orçamentária e fonte financeira. É muito simples. Para vocês terem uma ideia, o senhor é senhora dona de casa, o senhor comerciante, o senhor assalariado. Vocês imaginam que vocês estão trabalhando, do dia para a noite, tem uma legislação que cria uma despesa, que vocês vão ter que criar uma despesa na ordem de 30% a 40% do seu custo adicional, sem dizer se aumento de salário. Você não vai poder mais comprar o seu pão, você não vai ter condição de comprar sua carne, pagar seu aluguel, pagar sua água, sua energia. É isso que os senhores e as senhoras deputados que aprovaram essa PEC, ou aqueles que estão patrocinando, estão causando para o Estado do Tocantins. Não é que o governador Mauro Carlesse é o que nós não queremos. O Estado não tem condições financeiras de continuar honrando os seus compromissos, de continuar pagando em dia todos os fornecedores, pagando o salário dos servidores em dia e assumir essa nova despesa. Não há previsão. Se eles queriam, de verdade, se fosse esta a intenção verdadeira de ingressar a todos os pioneiros que passaram, validar aquele ato dos pioneiros, que eles indicassem de onde vai sair o dinheiro, cadê a previsão orçamentária? Isso não foi feito, Jerônimo, e não será feito, porque isso, na verdade, é muito mais uma tentativa, na nossa visão, eleitoreira, querendo prejudicar o Estado do Tocantins. Vamos supor, então, que chega amanhã a determinação da Justiça, da própria Constituição, através dessa emenda, que o senhor, como secretário de Estado da Fazenda do Tocantins, tenha que pagar esses 80 milhões mensais. Como é que você vai fazer? Ou o que isso pode atingir na vida do Estado agora? O que acontece? Para os senhores e as senhoras de casa entender, esta despesa na ordem, óbvio que nós estamos falando de um número estimado, de próximo a 80 milhões de reais mês, vai impactar em todas as ações do governo, não só ações de agora, nós não estamos falando na gestão só do governador Carlesse, impacta na vida do cidadão para frente, nos próximos anos, outras gestões, é uma preocupação que nós estamos tendo com o Estado. Mas para vocês terem uma ideia, os repasses para os poderes. Os poderes, aí está o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Assembleia Legislativa. Esses são os poderes que recebem esse 1 bilhão e 400. Que recebe, todos eles juntos recebem do Estado na ordem de 1 bilhão e 400 por ano. Só esse incremento na folha desses ex-servidores ou servidores é 1 bilhão e 600. É mais do que o repasse. Muito mais do que o repasse. Então, nós vamos ter dificuldades, óbvio, de pagar o salário do servidor. Para vocês terem uma ideia, a folha nossa bruta, integral, hoje é 340 milhões de reais mês. Ela vai passar a ser 420 milhões de reais mês, se todos os servidores forem ingressados na folha. Então, nós vamos ter dificuldade de repassar o valor dos poderes, nós vamos ter dificuldade até de pagar salário, nós vamos ter dificuldade de investir na saúde, na segurança, na educação. Os próximos concursos, por exemplo, o concurso da PM, que está sendo realizado, se realizou e tem a continuação, a do bombeiro, todos esses serão paralisados, porque nós não podemos contratar mais, porque nós vamos estar ultrapassando o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Tentando fugir um pouco da questão técnica, mas falando da questão coração, porque o senhor conhece o governador Mauro Carlesse já há bastante tempo, acompanhou o governador, inclusive, na Assembleia, né, que o senhor também trabalhava com o governador na Assembleia Legislativa. Eu queria lhe perguntar o que o governador Mauro Carlesse tem conversado com o senhor em relação a todo esse processo desses servidores, também da questão dos atos que serão convalidados, caso isso vire realidade, nessa PEC, nessa situação que hoje o Tocantins se encontra. O que ele tem conversado com o senhor como ser humano, pensando no Estado e nas pessoas? O governador tem uma preocupação muito grande com o reflexo financeiro que isso vai dar. Ele não está preocupado em atos
politiqueiros, em ações politiqueiras, porque essas ações são politiqueiras, como o próprio Dr. Rolf disse, com certeza não estão visando a melhoria de 1 ou 2 ou 15 mil pessoas. Isso é um ato que tenta afetar a gestão do governador Carlessi, né? E a gente entende isto e o governador fica muito preocupado porque isso, embora eles vão atingir a gestão, ou possam tentar atingir a gestão, né, tentando eliminar todo o sucesso, a solvabilidade que nós trouxemos para o Estado, ou seja, o Estado hoje paga as contas em dia, eles vão atingir o que mais preocupa, o que mais entristece o coração do governador Carlessi, é que eles vão prejudicar a vida de todo cidadão, vão prejudicar a vida de 1,5 milhão de pessoas do Tocantins, porque o Estado vai deixar de investir na melhoria da saúde do cidadão, vai deixar de repente nós não vamos ter condições de continuar as obras do hospital, de repente nós não vamos ter condições de pagar combustível para a viatura de polícia, nós não vamos ter condições de melhoria nas escolas, nós estamos entregando aí, prontos, preparados para entregar 6, 7 escolas de tempo integral, que melhora, são escolas de primeiro mundo, quem viu a escola de Araguaína, é uma escola de primeiro mundo. Então, isso o Estado não vai ter condições. Então, por isso que a preocupação, o que dói no coração do governador, que eles estão tentando agredir a gestão Carlessi, mas, na verdade, eles estão agredindo você aí de casa, 1,5 milhão de habitantes. Você será prejudicado. Não é a nossa gestão passa. Mas você, cidadão que mora no Tocantins, será agredido, será afetado. É essa a intenção pura e simples daqueles que bancaram e votaram e estão trabalhando para que ela se mantenha. Não é cuidar de 15 ou 16 mil ou de 10 mil, que seja, os ex-servidores. É pura e simplesmente politiqueiro, para tentar atacar a gestão, mas na verdade vão atingir você, cidadão que mais precisa das políticas públicas do governo Tocantins.